Bem, foi um privilégio e uma grande bênção poder estar aqui em El Paso, Texas, e passar um dia feliz e contente por todas as bênçãos que Deus nos tem dado desde que chegamos aqui nos Estados Unidos, em Phoenix, Tucson, e depois chegar aqui e me encontrar com uma porção da manada pequena. E assim, hoje, domingo, compartilhar tantas bênçãos que Deus nos deu. E veja, uma fonte que não esgota, não acaba. Eu tenho algo aí para ler para vocês. Falam, que mensagem ele traz? Podemos dizer que é o mensageiro que mais mensagem traz, porque todos os profetas falaram de mim. Nessa mensagem, o testemunho de Jesus, o nosso irmão William fala aí. Quando o apóstolo Pedro e os demais apóstolos caminhavam com o Senhor Jesus Cristo, estavam caminhando com o Filho da Virgem, que tinha nascido. Como está a transmissão? Se puder, eu digo se puder, porque se vocês desejarem, porque tem muitos irmãos na expectativa, e é tão bonito quando a gente compartilha as bênçãos com os demais, porque em cada um de vocês está representados os irmãos de lá. Estão representados os irmãos de lá em cada um de vocês, e eles veem a alegria de vocês. E diz, se eu estivesse ali, eu estaria como eles estão, contente e feliz. Igualmente eu, quando vejo vocês, eu fico feliz e contente. Assim devemos nos ver uns aos outros o tempo todo, não com a cara feia. Aí já vem esse. Não, assim não. Mesmo que tenha alguma coisinha, a gente segue para diante, o sauda e diz, Deus te abençoa, e continuamos para diante. Mas resolvam isso, não continuem arrastando coisa, porque vai ir aumentando. Já vamos amadurecendo em tudo isso. Talvez antes era um pouquinho ignorante nessas coisas, mas Deus veio nos ajudando para corrigir isso também. Como na Colômbia, o irmão me dizia, tantos anos que faz o irmão Branham, e depois o irmão William dizendo na mensagem as coisas que um cristão deve fazer e como se conduzir na vida. E tudo isso, irmão, eu nunca mudava. E eu escutava e continuava, caía no mesmo e continuava. Agora aconteceu algo na minha vida que eu não sei explicar. E agora o que eu levei tempo e nunca pude sair de tal situação, agora da noite para amanhã, eu já saí de algo que fazia anos. E assim tem muitos. E somos muitos que passamos por situações e Deus nos livrou, nos tirou. E agora estamos aqui. E se ainda resta algo, o mesmo que nos ajudou até aqui continuará nos ajudando. Estão vendo? Bom, saudamos. Viram que sim, é possível? Saudamos a todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas. E o satélite Amazonas? Não existe nada impossível. No canal da capa. Olha, se Peter está ali, eu vou apressar ele. Bem, porque tem alguns que não têm o Telegram, mas tem o canal. Imagina os da África. Lá já são como 1 ou 2 da manhã, porque são 6 horas mais. Bom, vamos continuar aqui.
Vamos ter que começar, é curtinho. Quando o apóstolo Pedro e os demais apóstolos caminhavam com o Senhor Jesus Cristo, estavam caminhando com o filho da Virgem, que tinha nascido, pois o sumo sacerdote somente o tinha em letras. Mas o apóstolo São Pedro e os demais apóstolos o tinham encarnado na forma de carne, estava feito homem. Ou seja, muito tem a mensagem do irmão Branham e do irmão William, e não tem o cumprimento, a palavra encarnada. Vocês têm a mensagem do irmão Branham, a mensagem do irmão William, toda a Bíblia, e tem a mim. E podemos nos tocar, nos saudar, viram? Podemos estender nossa mão, mas vejam, isso o sumo pontífice não tinha. Os doutores da lei tinham uma letra. E com certeza Pedro dizia a eles: vocês têm os livros e eu tenho o cumprimento. E quando a palavra prometida para uma era ou dispensação se cumpre, essa é a palavra vivificada. A palavra tomou espírito. É uma palavra viva, vivente, entre os seres humanos. Uma palavra que pode ser vista, que pode falar com você, e você pode falar com essa palavra, que é o que estamos fazendo agora, vê? Porque está manifestada, está vivendo entre os seres humanos, porque cumpriu o que essa palavra escrita tinha prometido. Assim que a palavra escrita, então, testifica dessa palavra em carne humana. E um se identifica com o outro, ou seja, a palavra escrita identifica com o cumprimento. A palavra escrita diz que viria, e a palavra encarnada, a palavra que tomou espírito e carne, diz: aqui estava prometido que eu viria. Ele se apresentaria ele mesmo, diz. Por isso Jesus podia dizer: Moisés falou de mim. Ele podia citar as Escrituras e ele podia dizer: o Pai testifica de mim. Assim que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, e o testemunho verdadeiro vem da parte de Deus. O testemunho de duas pessoas. E vejam, eu tenho o testemunho do reverendo William Branham e tenho o testemunho do Dr. William Soto Santiago. E veja, os dois, Deus dá testemunho dos dois, deles. Portanto, quando a Escritura testifica do que Deus realizaria no tempo que a pessoa vive e depois Deus cumpre isso que Ele prometeu, esse é o testemunho da Escritura, que é o testemunho de Deus, e o testemunho dessa palavra encarnada, ou seja, o que essa pessoa está testificando do que Deus cumpriu conforme a sua promessa. Assim que Jesus não podia dizer que o Messias viria depois dele. Quando se encontrou com a mulher samaritana, e ela disse a ele: nós sabemos que o Cristo, o Messias, virá, e ele nos ensinará todas as coisas. Jesus disse a ela: sou eu sou que falo contigo. Eu sou que falo contigo. Ele tinha que identificar com essa palavra que ela estava dizendo. Ela citou a palavra a ele, e ele se identificou com essa palavra. Ele teve que se identificar com essa palavra que ela estava dizendo a ele, porque era a palavra escrita que ela estava citando a ele. E ele, sendo essa palavra, teve que se identificar e dizer: sou eu mesmo. Eu que falo contigo sou essa pessoa que você está esperando, e da qual tu estás falando e da qual tu estás citando o que a Escritura diz dele. Eu sou que falo contigo. Eu sou que falo contigo, escolhido de Deus. Nesse tempo final, nesse último dia, podemos colocar esse tema: eu sou o que falo contigo. Que Deus os abençoe e os guarde, e até uma próxima ocasião, que estarei novamente aqui com vocês, quer já seja que cheguemos em avião ou chegaremos de outra forma. Isso já seria direto na atividade, seria mais fácil. E daí já sairíamos e aproveitaríamos o tempo. Vejam, estamos falando de algo real. A obra que os discípulos estavam fazendo ali
os discípulos do Senhor, vejam, Felipe arrancou daí para outro lugar. Imagina se tivesse ido a pé ou em camelo, o transporte que tinha ali. Ia tomar muito tempo, levar muito tempo, mas tinha que fazer algo rápido. E dali o levou a esse outro lugar. E tem um lugar que fala que Elias correu mais rápido, avançou mais rápido do que o carro de Acabe. Veja se encontra rapidinho, já estamos terminando. Mas essa parte aí, aí não diz muito, mas se diz que é rápido, não diz que é tão rápido, mas se diz que é rápido, é porque era rápido. Mais adiante. Sim, fala algo que avançou mais rápido. Não é esse não. E correu diante de Acabe, mas isso é Reis. Olha em Crônicas. E se encontrarem rapidinho por aí, porque vocês vejam, chegar em um lugar para realizar os trabalhos e que não tenha limitações, isso é o maior que existe para um mensageiro e um povo, porque então realizaria tudo mais rápido, faria tudo mais rápido. Ou seja, o que levaria uma semana ou duas em uma viagem de 2 lugares, a gente pode fazer no mesmo dia. Estar aqui, 1 de Reis 18, 46, diz: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Isso foi o que você falou comigo, me mostrou. Correu diante de Acabe. Correu diante de Acabe, mas tem um lugar que fala que avançou mais rápido que o carro. E a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. E Elias lhe deu força, cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. E a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Pode ser essa mesmo. Talvez em outra versão fala que correu mais rápido do que o carro. Imagina, isso ia rápido. Bem, mas vimos, está na Escritura que aconteceu e se aconteceu lá, quanto mais no lugar santíssimo, onde a coluna de fogo está presente. Ou seja, aí sim que não terá limitações em nada que um filho de Deus adotado possa fazer. Bom, Deus abençoe e os guarde e continue passando a noite feliz, cheio das bênçãos de Deus. Deus os abençoe. Amém. Bem, quando a gente pode sentir esse calor humano assim, de saudar, e recordem que vai ter uma ausência de 3 dias e meio. Ou seja, que esse contato humano que temos não voltará quando isso acontecer. Ou seja, que nós devemos aproveitar quando pudermos tocar estando nesse corpo. Isso não repetirá. Assim que sempre aproveitemos esses momentinhos que não se repetirão. Vejam, agora estavam lá, e isso não repetirá mais. O que aconteceu lá, aconteceu lá. Tem pessoas que às vezes, onde foi que eu virei para saudar um irmão? Creio que foi em Manaus. Que íamos passando
Em Manaus você me disse, tem um irmão, olha, tem um irmão que quer te saudar. E eu virei para trás, porque talvez eu não voltaria mais vê-lo. E abrimos uma passagem e o senhor estava, um senhor já bem de idade, estava chorando porque queria me saudar. E entre todos eu virei e vi ele aí, eu o saudei porque isso não repete. Ou seja, talvez eu não o veja mais assim. Ou seja, que temos que aproveitar o tempo enquanto estamos nesse corpo e desfrutar o máximo e passar momentos formosos assim, alegre nesse companheirismo, porque isso não vai repetir. Essa experiência é única. Depois será outra experiência no novo corpo eterno e glorificado. Mas aqui é que podemos demonstrar, porque com o corpo novo, aí podemos dizer assim qualquer um. Assim é fácil. Agora é que demonstramos se amamos uns aos outros e que perseveraremos unidos até chegar à meta da nossa transformação.